Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, A Morte de Ivan Illich, e a gente vai falar da morte sobre duas perspectivas, a morte e as várias mortes que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, bora lá? Bom, vamos começar então falando um pouquinho de Tolstói, né, o autor do livro. Tolstói tinha uma grande admiração pela morte, e não porque ele era mórbido, mas é porque, na verdade, ele achava que a gente só tinha condição de se libertar, de sair das influências sociais, de ser quem a gente é quando a gente morria. Porque enquanto a gente está vivendo dentro da sociedade, a gente está o tempo todo tentando agradar as pessoas, a fazer aquilo que as pessoas acham certo pra gente, a gente está tentando ser aceito dentro dessa sociedade. E nem sempre quem a gente é o modelo, né? E sorte de quem nasce dentro do modelo, porque aí essas pessoas elas conseguem agradar sendo que elas são. Mas muita gente não nasce e aí a gente acaba sendo influenciado e a gente acaba não sendo quem a gente é. E aí entra Tolstói falando que então, a hora que a gente morre, a gente consegue alcançar esse lugar, né? É importante dizer que essas ideias de Tolstói, elas têm um pezinho ali nas religiões orientais, de aceitação, de olhar para a morte com um outro viés, né? Já a nossa cultura, a influência religiosa que chegou no lado ocidental, ela é um pouquinho diferente. A gente já vê a morte para quem fica, né? Com um pesar muito grande, como fim, apesar da Igreja Católica, por exemplo, né, dos cristãos como um todo, acreditarem no paraíso, na vida, né, nesse encontro com aqueles que já morreram, com Jesus, enfim. Apesar dessa crença, né, dessa vida após a morte, para quem fica aqui, a morte ainda é vista como uma coisa muito difícil e muito ruim. Ela tem um significado, uma conotação ruim. Tanto que é um assunto que a gente nem debate, a gente nem fala. É muito difícil você chegar numa conversa e as pessoas falarem sobre morte sem parecer um grande tabu, né? Mas é uma coisa natural, é uma fase da vida natural. Então, se a gente for pensar dentro dessa naturalidade, também deveria ser natural pra gente falar sobre a morte, mas não é. Bom, nesse livro, Tolstói ele vai falar da morte de Ivan Illich. É um livro que ele é denso, porque Ivan ele tá morrendo e ele vai contando como é que ele vai se sentindo dentro desse processo. E aí, uma coisa também importante de falar de Tolstói, né, é que ele gostava muito da vida no campo, porque a vida no campo ela tá mais próxima da natureza, e esse estar próximo da natureza, você consegue entender melhor o ciclo de vida e morte, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele, e por essa percepção também existe uma facilidade maior em aceitar a morte. O Ivan, ele não tá ligado à natureza, né? Ele é um juiz, enfim, ele tá ligado mais à parte aristocrata, a cidade grande do que a natureza. Então ele vai se questionando, né, o que ele foi fazendo durante a vida, enfim, e vai ali no seu leito de morte, olhando para trás e vendo se valeu a pena ou não. E esse é justamente o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né? É como esse livro faz com que a gente pense a respeito dessa morte, dessa morte única que todos nós vamos ter. Então, se a gente não tem quase certeza nenhuma na vida, uma das certezas que a gente tem, porque talvez no futuro a gente não tenha mais, é que a gente vai morrer um dia, né? E quando a gente se depara com isso, é um momento em que a gente começa a questionar: nossa, será que eu tô fazendo a minha vida valer a pena? Será que quando eu estiver no meu leito de morte, a vida que eu levo hoje, eu vou gostar dela? Eu vou me sentir confortável de lembrar dela ou não, né? Ou eu vou me arrepender? Será que essa é a vida que eu quero deixar, né? Esse legado, essa é a minha história que eu quero deixar? Então é muito interessante, porque eu acho que Tolstói ele te leva para esse caminho de questionamento que, ao mesmo tempo, envolve a questão da morte, que ele considera como um momento em que você consegue ser quem você é, e ao mesmo tempo, né, dando aí uma pitadinha, né, de provocação, se você não pode ser quem você é, né, ao longo da sua vida também, por que não?
Mas o grande problema da gente pensar na morte, nessa grande morte que vai acontecer um dia para todos nós, é que a gente evita. E quanto mais novo a gente é, mais a gente acha que tá longe, mais a gente acha que não vai acontecer com a gente. E aí a gente vai deixando de lado e não vai pensando, né? E não vai pensando até com tanta entrega, com tanta intensidade. Só que uma hora isso vai acontecer, né? E talvez seja interessante a gente trazer mais intensidade para esses pensamentos hoje em dia, para que quando aconteça a gente de certa forma esteja preparado, esteja feliz, esteja contente, completa, né, com a vida que a gente levou. Considerando então que o ser humano ele não tem essa facilidade, né, de pensar na vida que acontece aqui agora e ligar e conectar a essa morte no futuro, que eu acho que vale a pena a gente olhar a morte através do nosso segundo ponto da conversa, que são as mortes que acontecem ao longo da nossa vida. A cada relacionamento que a gente termina, a cada amigo que a gente não conversa mais, a cada mudança de carreira, mudança de emprego, acontece uma mini morte ali, né? A gente muitas vezes precisa viver um determinado luto, um luto como se alguém tivesse de fato morrido. A gente precisa desse momento para a gente integrar, entender, acolher as nossas sensações, os nossos sentimentos dentro da gente. E aí, nessas mortes, a gente consegue entender melhor esse processo, porque a gente já viveu, né? Então é como se a gente tivesse a possibilidade de fazer um treino para a morte, porque a gente já viveu a morte de algumas coisas, né, da nossa vida. Então você já teve um relacionamento que acabou, e que no momento em que acabou, você achou que, meu Deus, você não ia aguentar de tanta dor e não sei o que, aquilo foi um grande marco, mas você sobreviveu. E justamente esse relacionamento, esse cargo, essa carreira, enfim, que foi ficando para trás, você usou isso como forma de adubo para sua próxima fase. Como assim, forma de adubo? Quando a gente entra num relacionamento, por exemplo, nós somos uma pessoa. Aí a gente passa por esse relacionamento e no momento que ele termina, a gente já não é mais a mesma pessoa que entrou, né? Portanto, no próximo relacionamento, a gente já carrega essa bagagem. E justamente essa bagagem pode ser um grande alento, né? Um grande aprendizado já que a gente carrega para o próximo relacionamento. Por isso que ele serve de adubo. Não é um tempo que você perdeu, não foi uma coisa que foi horrorosa e que quando acabou você achou que não deveria ter feito porque você estava sofrendo demais e tudo mais. A gente pode olhar por um outro viés. Por um viés em que a gente teve a possibilidade de aprender, a gente teve a possibilidade de melhorar e assim a gente aduba a nossa terra, né, com essa morte para podermos viver num próximo ciclo. Quando a gente olha para a natureza, isso faz muito mais sentido. A natureza ela não consegue sobreviver sem a morte, né? Então a terra ela vai ser adubada justamente com a morte das plantas e dos animais. E aí outras plantas vão surgir, outros animais vão surgir e esse ciclo vai se mantendo, existe essa sustentabilidade do ciclo. E na nossa vida isso também se dá. A gente tende a achar, a gente tende a querer, né, que não existam essas pequenas mortes. Então que a gente encontre o primeiro amor, que nosso primeiro emprego seja aquele que a gente sempre sonhou, que a nossa família seja aquilo que a gente sempre quis. Enfim, a gente não quer sofrer, a gente não gosta de sofrer e de fato não é legal sofrer, né? Não é gostosinha, não é agradável. Mas esse processo de morte é o que nos permite trazer a vida numa próxima fase, num próximo momento. Eu já fiz um clube do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, e eu vou deixar o link aqui justamente do capítulo em que ela fala sobre esse ciclo de vida, morte, vida e morte que a gente vai passando ao longo da nossa vida e a importância desse ciclo e a importância da gente resgatar, né, e agradecer de alguma maneira por isso, porque a gente tende a reclamar só, né? Ah, nossa, eu fiquei chateada, ah, nossa, eu perdi tempo, porque eu me magoei, então eu não quero nunca mais me magoar. Mas é justamente isso que vai vai fazendo com que a gente evolua, vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva e possa ter, né, uma nova vida num próximo momento. Se a gente fica
sem esses altos e baixos, né? A gente sempre vai se manter ali dentro de uma média, numa coisa plana, e que provavelmente a gente não vai ter um cutucão pra gente sair da nossa zona de conforto. Como seres humanos, a gente gosta da zona de conforto, a gente gosta daquilo que deixa a gente ali quentinho, gostosinho, a gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de passar por dor, mas não tô falando que a dor é algo necessário, porque isso é um pouquinho de crença limitante. Não acredito que a dor seja algo necessário, mas ela é algo comum, ela é algo normal, ela é natural, ela é orgânico, faz parte que essas pequenas mortes aconteçam em nossas vidas, e cabe a nós, né, vivermos esses pequenos lutos para que a gente possa adubar a nossa vida, a nossa terra, né, para nossa próxima fase, para que a gente possa crescer mais, para que a gente possa se desenvolver mais. Então eu acho interessante a gente ler esse livro com esse olhar da morte. Tanto essa morte grande que vai acontecer uma vez só na nossa vida, quanto essas pequenas mortes ao longo do tempo. Esse livro não é um livro difícil de ser lido, apesar de ser uma literatura russa. Aí você fala, Tolstói, meu Deus, Tolstói é clássico, ferrou, não vou conseguir. Não é. O que eu acho difícil, talvez, no livro, é justamente esse peso, a depender de como você trata a morte, de como você conversa com a morte, né? Se isso é uma coisa muito sofrida ou não. Então, assim, não é a parte da forma, né, da escrita do autor que é complicada, mas é o tema, porque o tema ainda é um tema tabu e que a gente evita e que a gente não quer conversar. Alerta de gatilho se por acaso você perdeu alguém há pouco tempo, se você passou por uma situação de luto pessoal, né, ou de realmente uma pessoa que faleceu há pouco tempo, talvez esse livro não seja o melhor nesse momento, porque ele vai mexer emocionalmente com você, principalmente se você perdeu alguém por alguma doença, que você foi vivendo essa doença junto com essa pessoa. Esse livro ele pode trazer memórias e que talvez você não esteja pronto ainda para viver, para reviver, né? Então fica aí o alerta de gatilho. Mas se não é esse o caso, eu acho que é um livro maravilhoso, é um livro muito bom assim pra gente entrar em contato com o mundo de Tolstói, porque a gente vai de fato encontrar essa questão de uma certa adoração pela morte, mas não de forma mórbida, mas de forma como uma saída, né? E eu acho, sinceramente, que a gente pode achar essa saída em vida, utilizando as nossas pequenas mortes ao longo do tempo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, fala comigo. Eu adoro trocar. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau.